Olá pessoal, quando eu comecei a produzir mais conteúdos para meus canais, aqui nas redes sociais, a Terrima, eu me propus a criar canais educativos, canais com informações as mais variadas possíveis, desde que fossem informações educativas. Aí inclui aspectos técnicos, administração, auditoria, contabilidade, finanças, economia e tantas outras, e também outros dados informativos que não deixam de ser educativos. Então, neste vídeo, eu vou falar sobre população mundial, países mais populosos do mundo, do planeta Terra. Eu vou corrigir porque mundo dá uma ideia muito mais abrangente, mas que todo mundo entende que é do planeta Terra. Eu fiz aqui as anotações, vou pegar aqui esse resumo de anotações que qualquer pessoa minimamente curiosa pode fazer essa pesquisa e vai, digamos, constatar esses dados. E vou fazer alguns poucos comentários, tá? Primeiro, está na ordem aqui, pelo menos mais atualizada, já existia uma posição diferenciada e agora essa posição alterou um pouquinho. A Índia passou a ser o país mais populoso do mundo. 1.441 bilhões de habitantes. Números arredondados, aproximados. Depois vem a China. 1.425 bilhões de habitantes. Observem, dois países asiáticos, Índia e China, eles juntos têm 2.866 bilhões de habitantes, dois países asiáticos. Depois vem um terceiro país que está no lado totalmente distante, que é na América do Norte, Estados Unidos. 341 milhões de habitantes. Observem, Índia e China, os dois têm 2.800 milhões de habitantes. O terceiro colocado, a terceira posição global, está os Estados Unidos com 341 milhões de habitantes. Depois vem a Indonésia, que é também um país asiático, faço essa ênfase para a gente ter uma ideia continental. A Ásia já tem aqui 3 países. Indonésia, 279 milhões de habitantes. Então, em 3 países asiáticos, são 1.400.000, mais 1.400.000, 2.800.000, com mais 270, 3 bilhões de pessoas. Eu estou lendo aqui esses dados, essas informações, pesquisei aqui. 3 bilhões de pessoas em um continente só, o continente asiático. E depois vem o Paquistão, vem a Nigéria, vem o Brasil. O Brasil está na 2, 3, 4, 5, 6, sétima posição, sétima colocação. Paquistão tem 245 milhões de habitantes. Paquistão também é lá na Ásia, a Nigéria, que é na África, continente africano, e o Brasil, que é no continente sul-americano. Brasil, 217 milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima posição, e Bangladesh, mais um país do continente asiático, 217. O Brasil, Bangladesh, 174 milhões de habitantes. Vou ver mais alguns aqui, talvez até o 10º. E observem que o continente asiático já tem gente suficiente para ser praticamente a metade da população da Terra. Metade da população, metade dos habitantes da Terra, essa metade, quase metade, está morando, nasceu, vive em países asiáticos. Eu vou explicar, é interessante explicar por que esses países com população tão grande, com esses dados
tão relevantes, eles não são tão significativos do ponto de vista econômico e de desenvolvimento social, que é outra informação importante também. Então, recapitulando, aqui nós temos, vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maiores países em termos populacionais do mundo. Primeiro a Índia, 1.441 bilhões de habitantes, país asiático. Segundo a China, isso foi uma inversão, a China era primeiro lugar, houve uma pequena variação populacional nos últimos anos. A China tem 1.425 bilhões de habitantes quadrados. Observe que a diferença é muito pouco, aqui neste caso está dando 16 milhões de pessoas, isso em termos gerais não é muita coisa, em percentuais também. Em terceiro lugar, Estados Unidos da América, continente americano, América do Norte, 341 milhões de habitantes. Menos de um quarto da população de Índia e de China. Menos de um quarto. Um quarto da população desses países. Os Estados Unidos têm um quarto, menos de um quarto da população da China e menos de um quarto da população da Índia. Isso é bastante interessante, aproximadamente um quarto, ou muito menos da metade, para simplificar. Depois vem a Indonésia, que é outro país asiático, com 271 milhões de habitantes, pouco menos de 60 milhões em relação aos Estados Unidos. Depois vem o Paquistão, 245 milhões de habitantes, 245 milhões de habitantes. Depois vem a Nigéria com 229 milhões de habitantes. Brasil, 217 milhões de habitantes. Bangladesh, mais um país asiático, 174 milhões de habitantes. Rússia, que é da Eurásia, uma parte Europa, outra parte Ásia, país asiático também, 143 milhões de habitantes. E a Etiópia, que é um país africano, do continente africano, com 129 milhões de habitantes. Então, esses dados são extremamente significativos porque eles nos mostram uma realidade muito distorcida. Países com grande quantitativo de pessoas, de habitantes, mas com uma economia muito menos pujante do que, por exemplo, Estados Unidos, do que, por exemplo, Brasil e Rússia, por exemplo. Tirando as crises, Então, o Brasil está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétima posição no ranking dos 10 maiores países do mundo em termos populacionais. Em termos de área geográfica, o Brasil ainda fica melhor. Está entre os 5 maiores países do mundo. A Rússia é o maior em termos territoriais, e aí vem outros países, aqui eu não tenho essa posição. Então, o que chama a atenção é por que um país como Estados Unidos tem um quantitativo que é muito menor do que a metade de países como a Índia e a China, e um pouco mais de 60 milhões em relação ao Paquistão, 80 milhões em relação, ou 100 milhões em relação à Nigéria, Brasil 130 milhões, por exemplo. Por que os Estados Unidos se desenvolveu tanto? A resposta é bastante simples. Primeiro, educação. Educação, desenvolvimento tecnológico e, evidentemente, localização geográfica. Favorecido, os Estados Unidos são favorecidos pelos aspectos geográficos. Quem lê um pouco sobre geopolítica sabe, a Índia morre muita gente, tem muita gente vivendo em situação precária. A China foi muito pior também, muita gente em situação precária. Então,
o volume quantitativo de pessoas não, digamos assim, se sobrepõe a conhecimentos técnicos específicos. E o Brasil, que está na 7ª posição em termos populacionais, embora seja um país que geograficamente, em termos territoriais, muito grande, mas também não se desenvolveu tanto do ponto de vista de educação e de tecnologia. E, inclusive, me lembro que no passado chamava esses países latino-americanos de terceiro mundo. Terceiro mundo. Países com população pequena, como vários da Europa, primeiro mundo. Países com quantitativo populacional muito grande, terceiro mundo. Resumo: o que conta é o conhecimento, o que conta é a informação, é o desenvolvimento intelectual, é a pesquisa e, de alguma maneira, claro, a origem em termos de colonização. Isso também tem uma predominância muito interessante. Então, era essa a anotação, eram esses registros que eu queria mostrar para vocês, que são tão interessantes quanto para entender de controles de empresas, quanto para entender de administração de negócios, porque os países grandes estão agora tentando melhorar seu desempenho macroeconômico, porque eles não se desenvolveram. Resposta simples: educação e tecnologia. Um forte abraço, aqui é o escritor Edson Oliveira.